Boa tarde, pessoal. Vou iniciar a aula de hoje com como os animais obtêm seus alimentos. Bem, pessoal, eu já falei sobre os animais carnívoros, herbívoros e onívoros. Hoje eu vou fazer um pequeno resumo sobre eles e vou adicionar mais dois tipos de alimentação. Está entrelaçado entre os herbívoros, carnívoros e onívoros. São formas diferenciadas de alimentação. Então, essas formas diferenciadas de alimentação que existem: os animais herbívoros, animais carnívoros, os animais onívoros, os fungos e os animais detritívoros. Vou fazer um pequeno resumo sobre o que eu já passei para vocês, sobre esses três tipos, esses três primeiros, e vou adentrar mais nesses outros dois, explicar um pouquinho mais sobre esses outros dois. Primeiro, como vocês já viram, eles obtêm sua alimentação comendo plantas, são herbívoros, comem ervas. Eu botei esses quatro animais aqui, mas em especial botei o koala e a vaca, que eu tenho duas curiosidades para eles. O koala, assim como o bicho preguiça, ele se alimenta muito, muito e não bebe água. Ele obtém sua hidratação, sua água, das folhas que ele se alimenta. A digestão dele, ele coleta os nutrientes necessários e a água necessária só das folhas que ele se alimenta. O koala se alimenta preferencialmente de eucalipto. Isso é 90% dos koalas só comem eucalipto. E eles dormem de 16 a 20 horas por dia. Assim como o bicho preguiça, que dorme muito, o koala também é assim. E ele praticamente não desce da árvore onde ele está se alimentando. Ele fica lá o tempo todo. E a vaca, apesar de ser um animal que vocês conhecem muito, eu acho que vocês não estão habituados com a forma de alimentação dela. A vaca passa o dia... A vaca, o boi, o gado, enfim, passam o dia se alimentando da pastagem, se alimentando de plantas, enfim, e engolindo aquele alimento. Quando ela chega na hora de se deitar, na hora de dormir, pouco antes de dormir, ela regurgita aquela alimentação, ela vomita e volta ela para a boca e continua mastigando. Ela passa o dia se alimentando do máximo que pode e mastiga pouco e engole, para na hora dela se deitar, próxima hora dela se deitar, ela vai regurgitar aquele alimento e continuar mastigando para terminar de mastigar e completar a digestão. O que tem dentro dela tem algumas bactérias que ajudam a digerir, ajudam a quebrar esse alimento dele. E ela vai mastigar para ficar mais fácil a digestão dela, porque ela vai digerir durante a noite, para durante o dia ela passar o dia comendo e fazer tudo de novo. Então, seguindo para os animais carnívoros. Se alimentam de carne, diferentes tipos de estratégias de caça e diferentes tipos de presas. Bem, pessoal, esses quatro animais que eu passei para aqui, vocês já conhecem todos eles. O jacaré, como diferentes tipos de estratégias de caça. O jacaré, ele passa todo o tempo na água, todo o tempo não, né? A maior parte na água. Depois que ele se aquece do sol, ele entra na água e fica só com os olhos de fora. Os olhos são um pouco dispersos, um pouco mais afastados do crânio, para que ele mantenha só os olhos do lado de fora da água e esconda todo o seu corpo dentro da água. Jacarés vão se alimentar de peixes e alguns animais que vão beber água próximo à margem, e ele vai lá tentar pegá-los. A cobra, como vocês estão vendo nessa imagem aí, uma jiboia muito grande, elas se alimentam basicamente esperando sua presa e dando uma mordida firme e segura. Quando ela morde, ela se enrola na presa, ela não quebra nem o osso, ela não vai lá para esmagar, para quebrar nada, ela se enrola e aperta a presa para ela prender a respiração, para ela não conseguir respirar. Vai arrochar ela tanto que ela não vai conseguir respirar, e aí ela morre por asfixia.
As cobras, elas vão pela cabeça, começam a comer pela cabeça, mordem a cabeça e vão engolindo inteira a presa dela, inteira. Ela tem a capacidade de deslocar a parte da maxila e da mandíbula para essa parte abrir mais e ela conseguir engolir a presa inteira. E depois que ela se alimenta, dependendo do tamanho da presa dela, ela pode passar mais de um mês sem se alimentar. A digestão dela é lenta, ela quando se alimenta vai para um local tranquilo, calmo e fica lá parada até terminar a sua digestão. Quando ela terminar de digerir, aí sim ela vai atrás de outra presa. Ela passa dias e dias parada lá, só descansando, só digerindo o alimento dela. Leões, vocês conhecem muito bem de algumas fotos, vídeos. O que eu tenho a falar sobre eles é: quem caça são as fêmeas. Os machos só cuidam de procriação. Eles defendem o território e só. Quem caça são as fêmeas e ele é o primeiro a se alimentar. Um pouco injusto, né? As fêmeas têm todo o trabalho de encontrar a presa, emboscar, capturar e matar, e ele é o primeiro a se alimentar. E elas só têm acesso à comida depois que ele termina de se alimentar. Seguindo mais para frente, animais onívoros. Se alimentam de tudo que for comestível, animais, plantas e fungos. Como assim fungos? Bem, pessoal, de animais e plantas eu já falei, só que pessoas se alimentam de fungos também, assim como outros animais. Já viram aqueles cogumelos? Aqueles cogumelos que nascem em tronco de árvore, nascem no chão. Aquilo são fungos, pessoal. Aquilo é a parte reprodutiva do fungo. Ele, quando se fecunda, que ele vai dispersar seus esporos, ele solta aquele cogumelo para fora e aquele cogumelo vai dispersar todos os esporos pelo ar. Aquela parte é a parte reprodutiva do fungo. É igual uma flor é para a planta. O cogumelo para o fungo é igual a flor para a planta. Como eu mostrar aqui, tucanos se alimentam de plantas e animais. Animais, eu digo assim, insetos, pequenos animais, pequenos roedores, enfim. Pessoas, vocês já sabem, vocês se alimentam de tudo e um pouco mais. Eu botei aqui o urso panda, porque muita gente vê ele só comendo plantas, enfim. Ele se alimenta 99% de brotos de bambu. 99% da alimentação dele são só brotos de bambu, somente de bambu. E ele pode sim se alimentar de carne, pessoal. Ele come muita planta, mas ainda assim ele é um urso. Ele é um urso panda. Assim como os outros, eles comem de tudo, carne, plantas, enfim. Mas eles preferencialmente vão gostar de bambu. Mas eles, se houver necessidade e não houver comida disponível, outro tipo de comida disponível, eles vão sim se alimentar de outros animais. Até porque o sistema digestivo deles e os dentes são preparados para isso. Macacos. Bem, pessoal, nós descendemos de um ancestral em comum com os macacos e a forma de se alimentar também não mudou. Vocês veem muito em desenho animado que macacos gostam de banana, que eles se alimentam muito de frutas, enfim. Mas eles não são vegetarianos 100%. Eles se alimentam sim de carne, se houver necessidade. E muitos macacos, eles se alimentam de roedores, preferem se alimentar de roedores. Os porcos, vocês já conhecem, se alimentam de todo tipo de alimento que está disponível para eles, sem nenhuma frescura. Pronto, agora sim, eu vou falar sobre os fungos para vocês. Eles se alimentam de toda matéria morta, através do processo de decomposição, por meio de enzimas específicas presentes na constituição do fungo. Bem, pessoal, vocês já viram, se deixar o alimento fora da geladeira por muito tempo e sem nenhum tipo de embalagem, ele vai começar a ficar com esses bolores. Esses bolores são como se fosse cogumelo. Vocês estão vendo o cogumelo aqui embaixo.
Só que algumas espécies não produzem os cogumelos. Algumas espécies de fungos não produzem cogumelos. Eles produzem esses bolorizinhos. Que se vocês passarem a mão em cima assim, eles são como se fosse um pó. Essa parte é a parte reprodutiva do fungo. O fungo mesmo, o corpo do fungo, dos fungos, estão dentro do alimento. Como é que ele faz? Ele chega na superfície, usa uma enzima que começa a amolecer o alimento, a parte que ele quer se alimentar, começa a soltar enzimas e ele vai adentrando. Ele se espalha por todo o alimento, se espalha por todo o canto para começar a soltar as enzimas, para poder começar a se alimentar. Daí, então, eles começam a sugar os nutrientes que essas enzimas quebraram e vão começar a querer se reproduzir. Aí depois que eles começam a querer se reproduzir, que vai aparecer esse mofado, como se diz. Essa forma aí é a forma reprodutiva deles, só que os fungos estão lá dentro. Por exemplo, vocês pegam uma fruta que tá um cantinho podre. Pessoal, não se enganem, o fungo tá na fruta inteira. Só que aquela partezinha mole é a parte que começou a ser digerida. Só que o fungo já se espalhou. Não tem essa questão de vou cortar esse pedacinho fora, que o resto tá bom. Tá bom por enquanto, só que o fungo já tá lá dentro e já tá começando a quebrar e amolecer apodrecer aquele alimento. Eles pegam alimentos bons e apodrecem eles, digamos assim, e começam a se alimentar. E podem também se alimentar de restos de animais e plantas mortos. Eles podem fazer isso também. As imagens que eu mostrei para vocês aqui, tem uma laranja toda apodrecida. Temos o pão, a parte de trás lá toda apodrecida. Essa imagem da frente aqui do pão tem um cantinho podre e tem outro que tá bom, o pessoal acha que tá bom, e embaixo tem uma cortada. Provavelmente a pessoa cortou a parte que tá com essa mancha verde, esverdeada, e acha que o resto tá bom. Só que não. Se você se alimentar, você já está se alimentando de muito fungo. E muitas vezes você corta essa partezinha que tá assim, se alimenta, aí depois tá aquela dor de barriga, aí corre pro banheiro, aí dá aquela gastura e não sabe o que foi. Bem, pessoal, pode ter sido isso. Eu quero que vocês saibam que não é saudável pegar um fruto com a parte podre e cortar fora e comer o resto. Mas muita gente faz. Eu, inclusive, faço em algumas raras ocasiões. Quando não tem outra opção de encontrar outro tipo de alimento na hora, não tem outra fruta para eu escolher uma mais saudável, eu faço isso. Mas não é indicado. Por quê? Porque eu já disse. Os fungos já estão em todo canto. Não só cortar a parte amolecida não vai resolver o problema. Cogumelos, eles, como eu já mostrei aqui embaixo, que eu já falei. E existem outras formas dos fungos, deles obterem seu alimento e da gente se aproveitar disso. Bem, pessoal, começar aqui embaixo com esse queijo. Vocês estão vendo essa parte toda esverdeada do queijo? Essa parte esverdeada é a parte que os fungos estão se espalhando e digerindo o queijo. Essa pré-digestão que os fungos fazem para o queijo dão um valor monetário maior a eles, ao queijo. Muita gente prefere esse tipo de queijo assim. O cheiro não é agradável, o sabor nem tanto, mas muita gente gosta de se alimentar desse tipo de queijo. É cultural. Talvez não aqui no Brasil, mas Europa é muito comum. E é um queijo de, digamos assim, boa qualidade e alto valor monetário, bem carinho. As pessoas botam para preparar o queijo, vão apodrecer o queijo, digamos assim, com esses fungos e botam à venda. Outra forma é a forma de fermentação, como eu estou mostrando na imagem acima, o vinho. O vinho acontece da mesma forma. O vinho nada mais é do que o suco podre de uvas. Uvas que são amassadas e são expostas a fungos
os fungos vão predigerir essas uvas e vão liberar uma substância alcoólica. É tipo a cana-de-açúcar, que acontece da mesma forma. Predigere, eles liberam o álcool e dá esse sabor característico. O vinho tem o sabor de uva, mas ainda tem o álcool, que é liberado pelas bactérias, ou pelos fungos. Muitos vinhos passam anos e anos em barris, para sua fermentação dar um valor característico ao vinho, anos e anos. Quanto mais velho o vinho, mais saboroso e mais caro. Vai entender. Animais detritívoros. Para finalizar a aula de hoje, vou falar sobre animais detritívoros. Bem, pessoal, em biologia, ciências, chama-se de animais detritívoros os animais que se alimentam de restos orgânicos, plantas ou animais mortos. Eles vão fazer a faxina, digamos assim, no meio ambiente. Eles podem se alimentar de grandes carcaças ou de restos. Como vocês estão vendo, existem animais detritívoros grandes e pequenos, de todas as formas. Eles são os que fazem a limpeza no nosso ambiente. Muitos são considerados nojentos, mas eles fazem um bem danado se for no meio ambiente, assim, digamos assim, nos habitats deles. Os abutres, os urubus, vocês já sabem que eles comem carniça, que são os restos de animais mortos. As hienas, sim, elas são detritívoras em boa parte da sua alimentação, porque elas não, digamos assim, não vão competir com leões nem guepardos na busca de alimentos. Muitas vezes competem, dependendo da abundância de alimentos e da disponibilidade. Só que eles vão, digamos assim, quando os grandes animais eles comem, vai ficar os restos. E aí as hienas entram em ação. Elas vão se alimentar desses restos. Comer essas carnes podres, enfim. Em alguns casos, elas podem sim tentar caçar, procurar algum animal vivo para se alimentar e tudo mais. Mas elas vão, se encontrarem carniça, elas vão comer a carniça. Botei a minhoca. Pessoal, eu acho que vocês podem pensar que minhocas vivem na terra, elas se alimentam de terra. Mas não, ela não se alimenta de terra. Nenhum animal come terra para se nutrir. Principalmente, elas se alimentam de alguns fungos que são encontrados nas raízes das árvores, mas elas se alimentam também de plantas e animais já em final de decomposição. Elas vão se alimentar desses restos orgânicos para se nutrir, mas geralmente elas se alimentam de fungos que ficam nas raízes das árvores. As baratas, onde tem resto de comida deve ter baratas, então saibam que elas estão tentando fazer a faxina, se alimentando, só que elas são meio nojentinhas e muita gente tem medo e nojo. Esses outros insetos, esses outros besouros também são detritívoros. Não é comum encontrá-los aqui, mas existem deles e eles se alimentam de restos de animais e plantas mortos. E com isso, pessoal, eu encerro a aula de hoje. Eu gostaria que vocês assistissem o vídeo mais uma vez. Esse início é um pequeno resumo com algumas curiosidades. E aqui no fim, algumas coisas vocês não sabiam sobre esses tipos de alimentação. E não sei se vocês já ouviram falar dos fungos chamados champignon, que é colocado em pizza. Eles são fungos partidos. O champignon é um fungo, é um dos mais comuns de se alimentar. E que faltou falar sobre os animais onívoros, né? Que a gente se alimenta de fungos e não dei um exemplo sobre ele, que eu ia dar exemplo e acabei esquecendo. É o champignon, muito comum em pizzas. Espero que gostem dessa aula de hoje. Tem um trabalhinho para fazer, mas é recompensador quando ver vocês se animam em ver esse tipo de aula, que gostam de ver esse tipo de aula. Para a aula de hoje, eu gostaria que vocês escolhessem
um tipo de animal detritívoro daqui da região, que existe aqui na região, e falasse um pouco sobre ele, uma característica dele, alguma coisa a respeito. De fungos, eu vou deixar vocês livres dessa parte de fungos, mas eu gostaria que vocês escolhessem um animal detritívoro, escolham qualquer um, e falem um pouco sobre ele. Por exemplo, você escolheu minhocas, vocês vão falar alguma coisa sobre ele, procurem alguma coisa na internet, ou então alguma coisa que vocês já sabem sobre ele. Tô dando um exemplo, né? Podem escolher qualquer um desses tipos de animais e falar alguma coisa sobre ele, falar alguma curiosidade, falar alguma coisa importante, se é comum ver por aqui ou não, falar alguma coisa a respeito. Eu gostaria que vocês fizessem isso como atividade de hoje, somente isso. Escolha um animal detritívoro e fale a respeito dele. Fale sobre ele. Não precisa ser muito longo, mas por favor, não faça muito curto. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.